Olá! Hoje a gente vai falar sobre um nome pesado da filosofia do século XX, hein? Ludwig Wittgenstein. Opa, com certeza. Um gigante. Ele é considerado por muitos, assim, o maior filósofo daquele século, mas também é uma figura bem controversa, né? O trabalho dele mexe com muita coisa até hoje, lógica, linguagem, cultura. Sem dúvida. É impossível falar de filosofia analítica, por exemplo, sem passar por Wittgenstein. E o interessante, e o difícil também, é que as ideias dele mudaram muito, né? Ao longo da vida. Exato. E essa trajetória, essa evolução do pensamento dele, cheia de reviravoltas, que a gente quer explorar um pouco hoje. Tentar entender, assim, as fases principais e por que ele continua sendo tão relevante e, sei lá, meio enigmático. E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando bastante no material da Stanford Encyclopedia of Philosophy. É um recurso ótimo, bem completo, que dá um panorama legal da vida, da obra, das interpretações. Perfeito. Então, o plano é esse. Desvendar as ideias centrais do que a gente chama de primeiro Wittgenstein, do Tractatus, e depois do segundo Wittgenstein, das investigações, e talvez até um pouco do que veio depois. Entender o que foi tão revolucionário ali, porque é tão complicado, né? Preparados, vamos lá. A vida dele por si só já é fascinante. Totalmente, um roteiro de filme. Imagina, nasceu em Viena, 1889, família riquíssima, super influente na cena cultural da época, e ele nem começou na filosofia, né? Foi estudar engenharia aeronáutica. Em Manchester. Pois é. Mas aí o interesse pela matemática, pelos fundamentos, levou ele até o Frege, que o mandou para Cambridge, para estudar com o Bertrand Russell, lá por 1911. E essa relação com o Russell, uau! Explosiva, né? E definidora. No começo, o Russell achou ele meio estranho. Falou algo como um alemão desconhecido, teimoso e perverso. Mas acho que não é estúpido. Que cartão de visitas! Mas rapidinho isso mudou. Logo depois o Russell já estava dizendo: vou encorajar ele. Eu o amo e sinto que ele vai resolver os problemas que eu tô velho demais para resolver. Era uma coisa muito intensa, intelectualmente e até emocionalmente. Envolvia o de Moore, o Keynes. Depois de Cambridge, ele foi buscar isolamento na Noruega para pensar melhor. E aí? Primeira Guerra Mundial. Ele se alistou no exército austríaco, foi para a linha de frente, acabou prisioneiro de guerra em 1918. E foi nesse caos todo, né? Trincheira, cativeiro, que ele escreveu as notas que virariam tractatus lógico-filosóficos. Incrível! E aí vem uma parte curiosa. Depois de publicar o Tractatus, ali no começo dos anos 20, ele achou que tinha resolvido todos os problemas da filosofia. Simples assim. Chega, acabou a filosofia. Tipo isso. E aí o que ele fez? Doou toda a herança dele, uma fortuna, e foi ser professor de escola primária no interior da Áustria, jardineiro num mosteiro, até arquiteto para a irmã dele. Ele se afastou completamente do mundo acadêmico. Mas essa aposentadoria filosófica não durou para sempre, né? Não. Ele voltou para Cambridge em 1929. Parece que umas conversas com gente do Círculo de Viena, que, olha que ironia, usaram partes do Tractatus para basear o positivismo lógico deles, isso ajudou a trazer ele de volta. E essa volta marca uma virada enorme no pensamento dele. Total. Um ponto de inflexão mesmo. Ele começa a criticar o próprio Tractatus, a chamar ele de dogmático, e aí nos anos 30 e 40 ele começa a desenvolver as ideias que vão dar origem ao segundo grande livro, As Investigações Filosóficas. Mas ele não publicou em vida, né? Mesmo tendo o livro pronto ali por 1945. Exato. Uma decisão curiosa. Ele só autorizou a publicação depois da morte dele. Os últimos anos foram de mais trabalho, viagens, aí veio o diagnóstico de câncer. Ele morreu em 1951 e aquela frase final é marcante, né? Diga a eles que tive uma vida maravilhosa. Fecha bem essa vida intensa, né? Bom, vamos então mergulhar no Tractatus Lógico-Filosóficos. Publicado em 1921 em alemão, 22 em inglês, a ambição do livro é absurda. Gigantesca. Usar a nova lógica, a de Frege e Russell, para entender a relação entre linguagem, pensamento e mundo. E com isso, delimitar o que pode e o que não pode ser dito com sentido. Traçar os limites da linguagem, basicamente. A ideia-chave ali é a tal teoria da figuração, né? A picture theory. Como funciona isso? Imagina assim, uma frase com sentido, uma proposição,
Ela funciona como uma figura, um quadro, um modelo da realidade. Para essa figura funcionar, a proposição e o fato que ela representa precisam ter algo em comum. Uma estrutura. Exato. A mesma forma lógica. A linguagem, para ter sentido, precisa espelhar a estrutura lógica do mundo. A possibilidade dessa estrutura compartilhada é o que ele chama de forma pictórica. Interessante essa ideia do espelho. E quais seriam as regras para esse mapa da linguagem funcionar direito? O que faz uma frase ter sentido, então? Bom, primeiro, a proposição tem que descrever um estado de coisas possível, algo que pode ser verdadeiro ou falso no mundo. Segundo, as palavras básicas ali, os nomes, têm que se referir a objetos simples no mundo. Objeto simples. O que seria isso? É um ponto bem debatido, mas a ideia é que seriam os constituintes últimos da realidade, aquilo que não pode ser mais analisado. Mas, e isso é crucial, um nome só tem significado dentro da proposição. Sozinho, ele não significa nada. Como uma peça de Lego que só faz sentido na construção? Perfeito. E a combinação desses nomes na frase tem que respeitar as regras lógicas, as possibilidades de combinação dos próprios objetos lá no mundo. Então, o Tractatus está dizendo que só tem sentido as frases que descrevem fatos do mundo, tipo as frases da ciência. Exatamente. E aí que o negócio fica radical. Ele começa a separar o que tem sentido do que não tem. E ele distingue dois tipos de sem sentido. Quais são? Primeiro tem o que ele chama de sinlos, que seria sem sentido literal. Aqui entram as proposições da lógica e da matemática, tipo chove ou não chove. Isso não diz nada sobre o tempo lá fora. Exato. Não descreve um fato, mas mostra a estrutura lógica da linguagem, o andaime do mundo, digamos. São importantes, mas vazias de conteúdo factual. Ok, esse é um tipo. E o outro? O outro é o unsinnig, que a gente traduz como absurdo ou contrassenso. E é aqui que entra a filosofia tradicional. Metafísica, ética, estética. Opa! Pois é. Quando um filósofo tenta dizer, sei lá, o bem é uno, ou Deus existe, ou a alma é imortal, pro Wittgenstein do Tractatus, ele está tentando usar a linguagem para falar de coisas que estão fora dos limites do dizível. Está tentando descrever o que não pode ser descrito factualmente. É como tentar usar uma régua para medir o valor de uma poesia. São categorias diferentes. Caramba! É uma crítica brutal. A maior parte da história da filosofia, ele está dizendo que é tudo absurdo. Basicamente. Não que seja só falso, mas que é um erro de categoria, um mau uso da linguagem. E isso leva àquela distinção famosa entre dizer e mostrar. Ah, sim. O que a gente diz com sentido são os fatos do mundo. Mas a forma lógica, os valores éticos, o sentido da vida, o tal do místico, isso não se diz, isso se mostra. Mostra-se na forma como a linguagem funciona, na vida, na arte. Tem aquela frase, aquilo que se pode mostrar não pode ser dito. E qual seria o papel da filosofia, então, nesse cenário? Se a maior parte dela é absurda. A filosofia não seria uma doutrina, um conjunto de teorias sobre o mundo. Seria uma atividade. Uma atividade de quê? De clarificação lógica do pensamento. O trabalho do filósofo seria analisar a linguagem, principalmente a dos outros filósofos, para mostrar onde eles estão usando as palavras de forma confusa, onde estão criando pseudo-problemas por não entenderem a lógica da nossa linguagem. É uma atividade de limpeza conceitual. Entendi. Mas... peraí, tem uma coisa que não fecha. As próprias frases do Tractatus, falando sobre limites da linguagem, forma lógica, o indizível, elas descrevem fatos do mundo. Elas mesmas não seriam unsinnig, absurdas, segundo os critérios do próprio livro? Bingo! Esse é o ponto crucial, a grande tensão interna do Tractatus. E o Wittgenstein sabia disso. Ele mesmo aborda isso no final. E qual a solução dele? É a famosa metáfora da escada, na proposição 654. Ele diz que as proposições do livro são como uma escada. Você usa a escada para subir, para chegar a um ponto onde você consegue ver o mundo corretamente, mas uma vez que você chegou lá em cima, você tem... chutar a escada. Exatamente. Reconhecer que a própria escada, as frases do Tractatus, são, no fim das contas, absurdas. Unsinnig.
Elas cumpriram sua função terapêutica, te ajudaram a ver claro, mas agora precisam ser descartadas. Por isso ele termina com aquela frase impactante, a proposição 7. Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se ficar em silêncio. Uau, que final! E isso, claro, gerou 1000 interpretações, né? O que era esse silêncio? O que estava sendo mostrado? Era um silêncio sobre algo místico, profundo, ou só sobre nada, porque era absurdo mesmo? Deflacionárias. Dizem que o absurdo é só absurdo mesmo e o objetivo era puramente terapêutico, dissolver a própria necessidade de fazer filosofia daquele jeito. E a relação disso com o que veio depois é um debate enorme. Pois é, vamos para essa transição, porque é muito louco pensar nisso. Ele escreve o Tractatus, acha que resolveu tudo, larga a filosofia e anos depois volta rejeitando boa parte do que escreveu. O que raios aconteceu? Olha, parece que ele começou a achar o projeto do Tractatus muito rígido, dogmático foi a palavra que ele usou. Aquela ideia de que existe uma forma lógica essencial, única, por trás de toda a linguagem e que a análise ia descobrir isso. Começou a parecer errada para ele. Por quê? Talvez a experiência como professor primário ou as discussões posteriores, ele percebeu que a linguagem que a gente usa no dia a dia é muito mais bagunçada, mais fluida, mais variada do que aquele modelo lógico super estrito do Tractatus conseguia capturar. A grande virada foi essa. Abandonar a busca por uma essência lógica escondida e começar a olhar para os usos reais, concretos, da linguagem comum. E essa nova visão tá lá nas investigações filosóficas, publicadas só depois da morte dele, em 53. O estilo do livro já denuncia essa mudança, né? Totalmente diferente. As investigações, ou IF, né, como a gente costuma chamar, não tem mais aquela estrutura lógica e hierárquica do Tractatus. É mais como um álbum de anotações, aforismos, diálogos imaginários, muitas perguntas. O estilo é fragmentado, exploratório. E ele começa justamente criticando uma imagem da linguagem que ele achava simplista demais, que ele associa a Santo Agostinho. A ideia de que toda palavra é um nome e o significado da palavra é a coisa que ela nomeia. Certo. E o que ele coloca no lugar? Se não é mais a teoria da figuração, o que é o significado agora? Agora entra a famosa ideia de significado como uso. Lá pela seção 43 da ZF, ele diz algo como: para uma classe muito grande de casos, o significado de uma palavra é o seu uso na linguagem. A chave não é mais procurar uma coisa, um objeto, uma ideia na mente que a palavra representa. A chave é olhar como a gente usa a palavra nos diferentes contextos. Qual o papel dela? Qual a função? Tipo ferramentas. Exato. Ele usa essa analogia da caixa de ferramentas na seção 11. As palavras são como ferramentas. Um martelo, uma chave de fenda, uma cola. Cada uma serve para uma coisa diferente. Você não pergunta qual é a essência da ferramenta, você pergunta para que serve isso aqui. A orientação passa a ser: não pense, mas olhe. Olhe para os usos concretos. E para ajudar a gente a olhar para essa variedade de usos, ele traz outro conceito famoso: os jogos de linguagem. O que são esses jogos? É um conceito-chave, mas ele não dá uma definição única, e isso é de propósito. A ideia de jogos de linguagem, Sprachspiele em alemão, serve para destacar várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que a linguagem é uma atividade, algo que a gente faz, não só um sistema de nomes. Certo. Segundo, que essa atividade tem regras, como um jogo, mas as regras não são necessariamente rígidas ou explícitas. A gente aprende jogando. E terceiro, que não existe um jogo de linguagem, mas uma multiplicidade enorme e irredutível de jogos. Que tipos de jogos? Ele dá exemplos bem simples, tipo aquele dos construtores, IF23, onde um grita laje e o outro traz uma laje. Mas depois ele lista um monte: dar ordens, descrever algo, relatar um evento, fazer uma hipótese, contar uma piada, perguntar, agradecer, amaldiçoar. Cada uma dessas atividades é um jogo de linguagem diferente, e esses jogos estão sempre inseridos no que ele chama de uma forma de vida. Ok, muitos jogos, muitas ferramentas, mas se não tem uma essência única para cada palavra, tipo jogo, como a gente sabe que diferentes usos pertencem ao mesmo conceito?
O que liga todos os tipos de jogos? Ótima pergunta. Aí entra outra ideia central, a de semelhança de família, família Niletkeit. Pensa numa família de verdade. Certo. Meu tio, minha prima... Isso. Eles podem ter traços parecidos, o nariz de um, os olhos do outro, o jeito de andar, o temperamento, mas provavelmente não tem uma única característica que todos os membros da família compartilham. O que existe é uma rede complicada de semelhanças que se sobrepõem e se cruzam, como ele diz, IF66. Ah, entendi. Um parece com o outro aqui, outro parece com um terceiro ali. Exato. E o mesmo vale para conceitos como jogo. O que liga um jogo de cartas, um jogo de futebol, um jogo de palavras e um jogo infantil. Não é uma essência comum, mas essa rede de semelhanças de família. E os limites do conceito ficam meio imprecisos, borrados. Essa visão mais solta da linguagem deve ter consequências grandes para outras áreas. Tipo, para a ideia de seguir uma regra. Se não tem uma essência clara, como a gente sabe se está aplicando a regra do jeito certo? Exatamente. Isso leva direto para a discussão super importante sobre seguir regras, lá da seção 185 em diante. Ele mostra com os exemplos bem instigantes que nenhuma regra parece determinar por si só, de forma absoluta, como ela deve ser aplicada no futuro. Como assim? Pensa no exemplo clássico. Você ensina alguém a continuar a série adding plus 2 types, 2, 4, 6, 8. E aí a pessoa chega no 1000 e continua 1004, 1008, 1012. Você diz, não era assim, mas a pessoa responde, ué, eu continuei seguindo a regra que você me ensinou. Sempre dá para achar uma interpretação da regra que justifica um comportamento inesperado, mas que parece consistente com a regra vista de outra forma. Caramba! Isso desafia a ideia de que a regra é algo fixo, né? Seja na nossa cabeça ou no mundo platônico. Totalmente. Desafia visões mentalistas ou platônicas. A grande questão vira, como é que, na prática, a gente geralmente concorda sobre o que é seguir a regra? O que fundamenta esse nosso acordo? E imagino que isso tenha tudo a ver com o famoso argumento contra a linguagem privada. Aquela ideia de que eu poderia ter uma linguagem só para mim, para falar das minhas sensações internas que ninguém mais acessa. Diretamente ligado. O argumento da linguagem privada, que começa ali por IF243, basicamente diz que isso é impossível. Se o significado depende do uso, e o uso depende de regras compartilhadas, públicas, então como eu poderia ter uma linguagem só minha? Como eu saberia se estou usando a palavra X para minha sensação interna do mesmo jeito hoje e ontem? Exato. Não teria critério público para correção. Eu poderia achar que estou usando consistentemente, mas seria só uma impressão subjetiva. A possibilidade de checar, de concordar ou discordar com os outros é fundamental para a palavra ter significado. Por isso ele diz coisas como: uma sensação privada não é uma coisa, mas também não é nada. IF304. É uma confusão gerada pela linguagem. Para dar conta dessa dimensão pública, prática da linguagem, ele usa outros conceitos importantes, como gramática e forma de vida, né? Mas não no sentido tradicional que a gente aprende na escola. Não mesmo. Gramática para o Wittgenstein tardio é muito mais amplo que só sintaxe semântica. É o conjunto de regras e convenções que governam o uso das palavras, que mostram que tipo de objeto algo é, como ele diz, IF373. Analisar a gramática de uma expressão ajuda a gente a não cair em confusões filosóficas. Tipo? Por exemplo, a gramática da frase "eu sei que estou com dor" é completamente diferente da gramática de "eu sei que você está com dor". Na primeira, "eu sei" não funciona como uma afirmação de conhecimento baseada em evidência. É mais uma expressão. Ignorar essas diferenças de gramática gera aqueles problemas filosóficos sobre conhecer a mente dos outros. Entendi. E a forma de vida... A forma de vida, Lebensform, é o pano de fundo ainda mais básico. São as práticas compartilhadas, as atividades, as reações naturais, os acordos em julgamentos que a gente tem como seres humanos ou membros de uma cultura e que tornam os jogos de linguagem possíveis e significativos. É aquilo que a gente não questiona, é o dado, o ponto de partida para a linguagem fazer sentido. E a filosofia, nesse cenário todo das investigações, mudou de novo. Continua sendo uma atividade, não uma teoria que explica o mundo. Mas o objetivo terapêutico fica ainda mais explícito.
A filosofia serve para curar as doenças do entendimento, que surgem quando a linguagem sai de férias, quando a gente não presta atenção em como as palavras funcionam de verdade. IF 38 e IF 133. Então, o filósofo não descobre nada novo. Não no sentido de fatos do mundo. O filósofo apenas coloca tudo diante de nós e não explica nem deduz nada. Ele monta lembretes, IF 127, oferece comparações, exemplos, para nos ajudar a ver as coisas com mais clareza, a desfazer os nós conceituais que a gente mesmo cria. O objetivo final é mostrar à mosca a saída do vidro, IF 309. Libertar a gente das armadilhas da própria linguagem. É uma visão bem particular da filosofia. Mas a gente sabe que a história não acaba aí, né? Essa divisão simples, primeiro e segundo Wittgenstein, já foi muito questionada. Tem gente que fala de outras fases. Sim, essa divisão é didática, mas simplifica. Muitos estudiosos identificam um período intermediário, ali entre o fim dos anos 20 e meados dos 30. É o período da volta a Cambridge, documentado em textos como os livros Azul e Castanho, as observações filosóficas. O que tem de diferente nesse período? A gente vê claramente a transição acontecendo. A crítica ao dogmatismo do Tractatus fica explícita, a passagem da lógica para a gramática está em pleno desenvolvimento, ele explora muito a matemática, a fenomenologia, é uma ponte super importante entre as duas fases mais conhecidas. E depois as investigações. Teve mais coisa, ele continua escrevendo até o fim da vida, né? Sim, e esse material final dos últimos 5 anos, 1946, 1951, também trouxe discussões novas e ricas. Temos textos como Sobre a Certeza, Observações sobre as Cores e a segunda parte das próprias investigações, que às vezes é publicada separadamente como Filosofia da Psicologia, um fragmento, PPF. E quais são os temas fortes desse período final? Bom, em PPF tem aquela análise fascinante do ver como ou ver aspectos. Sabe aquela figura que pode ser vista ora como um pato, ora como um coelho? Ah, sim! O pato-coelho. Isso, ele analisa essa experiência de mudança de aspecto que levanta questões sobre percepção, subjetividade, objetividade. Já em Sobre a Certeza, ele volta a lidar com o problema do ceticismo, mas de um jeito novo. Como assim? Ele introduz a ideia das proposições eixo, hinge propositions. São aquelas certezas muito básicas que parecem fundamentar todo o nosso sistema de conhecimento e dúvida, mas que elas mesmas não podem ser justificadas ou duvidadas da mesma forma. Coisas como a Terra existe há muito tempo, eu tenho um corpo, eu nunca estive na Lua. Elas são como as dobradiças de uma porta, né? A porta, nossas investigações, dúvidas, se move sobre elas, mas elas precisam ficar paradas. Exatamente. É um debate enorme se essas proposições são conhecimento, certezas práticas, ou se têm um status lógico diferente. Alguns veem aqui quase um terceiro Wittgenstein, com uma ênfase maior na ação, na prática, na certeza que não precisa de justificação teórica. Que interessante. Então, resumindo essa jornada toda, ele sai da busca por uma estrutura lógica, única e perfeita no Tractatus, vai para a aceitação radical da diversidade dos usos da linguagem comum, situada em práticas, nas investigações, e no final ainda investiga os limites da dúvida, da certeza, da percepção. Uma trajetória intelectual impressionante. Sem dúvida. Uma passagem da rigidez da lógica para a complexidade da gramática da vida. Da linguagem como espelho para a linguagem como caixa de ferramentas, usada dentro de formas de vida. Mas apesar de todas as rupturas, talvez tenha uma linha mestra, né? Essa busca por clareza e essa visão da filosofia como uma atividade crítica, terapêutica, para dissolver problemas que nascem de um mau uso da linguagem. É verdade. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação pensando naquela frase dele das investigações, a IF 133. Ele diz que a descoberta filosófica real seria aquela que me permite parar de filosofar quando quero. Como se ele tivesse encontrado a chave para dissolver os problemas e poder, enfim, descansar a mente filosófica. A ideia de ter alcançado a clareza total. Pois é. Mas aí a gente olha para hoje, mais de 70 anos depois da morte dele.
e vê a quantidade absurda de debates, interpretações conflitantes, a complexidade que o trabalho dele ainda gera. Fica a pergunta, será que ele realmente conseguiu mostrar a saída do vidro pra gente? Ou será que ele, sem querer, acabou criando novas garrafas, novos labirintos conceituais, super sofisticados, dos quais a gente ainda está tentando achar a saída? Excelente pergunta. Deixa a gente pensando, né? Se o objetivo era a clareza final, o legado dele parece ter gerado tanta névoa quanto luz. Mas talvez essa seja a marca dos grandes filósofos, né? Gerar mais perguntas. Talvez. Fica aí a reflexão para o nosso ouvinte.